Obrigada. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Falei aqui sobre independência financeira e liberdade financeira. Muitas pessoas tratam isso como se fossem sinônimos. Vocês enxergam de maneira diferente o que é independência financeira da liberdade? Como é que vocês veem isso? É engraçado, né? Eu acho que eu nunca me apeguei muito aos dois termos. Sempre que eu abro uma caixinha no Instagram, alguém pergunta, né? Você é independente ou você é livre e tal. E eu acho que tem muito fetiche em torno disso. E quem fica muito nessa... Não, eu tenho que chegar na minha independência. A minha independência é exatamente essa conta aqui. E aí eu vou parar de trabalhar. Então a independência seria isso? Pra mim tem muito a ver com um sentimento de liberdade. Seja lá o que for, né? Que há essa sensação assim de eu posso fazer o que eu quiser, né? Pra mim, investir tem muito a ver com fazer o que der na telha. E pra mim é meio isso. Seja a independência, a liberdade, pra mim poder fazer o que der na telha. A partir do momento que você se sente capaz disso, e pra mim isso tem muito a ver com ter uma reserva financeira, sim. Seja na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, você ser capaz de fazer o que você der na telha, pra mim você é independente e livre financeiramente. Pra mim, assim, concordo com tudo que a Luciana falou. Mas se a gente fosse pegar na definição da palavra mesmo, né? Não. Dependência, né? Depender de alguma coisa, assim. Não existe a independência financeira, não existe a independência do dinheiro. Todos somos dependentes do dinheiro no mundo que a gente vive. As pessoas sonham em ter muito dinheiro a ponto de que ele deixe de ser um problema e você possa fazer o que você quiser. Isso nunca se transformará numa independência, justamente pelo fato de você poder fazer o que você quiser, já que você tem tanto dinheiro quanto você precisaria ou necessitaria. Então ninguém é independente financeiramente, mas podemos nos tornar livres financeiramente. Então esse é um termo que ele ficou muito famoso nos últimos anos, décadas ou talvez séculos, né? Em que as pessoas sempre buscaram independência financeira, mas isso é uma utopia. O que existe de fato é você ter tanto dinheiro a ponto de ter liberdade para fazer o que você quiser, já que ele se tornou algo quase que infinito pelo fato de finitamente ser tão grande a ponto de você não se preocupar com mais nada. Interessante isso, né? Veja como essa definição semântica, muitas vezes ela é totalmente diferente dependendo da pessoa, como ela encara. Por exemplo, quando eu ouvi falar a primeira vez sobre liberdade financeira, quando eu tava falando com meu pai, com meu tio, tinha 17 anos, e falei, você é militar. E eu não lembro quem me falou isso, mas falou, olha, como militar você vai ser independente financeiramente. Eles mudaram essa dinâmica que você entende, por exemplo. Só que você nunca vai ser livre. No sentido de que eu não dependeria de outras pessoas, apesar de que eu dependeria do governo, né? Afinal, eu era militar. Só que eu não teria liberdade, por exemplo, para fazer certas coisas que hoje a gente tem liberdade de fazer, porque chegamos em um patamar onde o dinheiro deixou de ser um problema, deixou de ser um motivo de preocupação, e simplesmente ele virou até algo secundário na vida. Até falei com a Malu lá atrás, no terceiro episódio do podcast, que na minha opinião o papel do dinheiro na vida de uma pessoa é um dia não ter mais um papel principal. É virar um ator coadjuvante. Só que até que esse dia chegue, ele vai ter um papel principal, né? Porque você vai ter que resolver muitas coisas para poder ter dinheiro, até uma hora que esse dinheiro deixa de ser uma preocupação e você pode passar para resolver outras coisas. Meio que aquela pirâmide de Maslow. Depois que a gente consegue garantir segurança, né, um bom plano de saúde para a família, por exemplo, alimentação, moradia, você resolveu tudo aquilo, aí você parte, né, para realizar sua missão na Terra, coisas assim. Mas interessante, a gente não teve não chegamos a um acerto do que seriam esses termos. O pessoal muitas vezes fala categoricamente, não, independência é isso, liberdade é aquilo. Mas acho que no final das contas as pessoas estão se referindo à mesma coisa, né? Apenas talvez isso daí deva evoluir em algum momento para se transformar em liberdade. Porque o que você falou mesmo faz sentido, né? Às vezes você trabalha no exército e às vezes você é independente mesmo, porque você acaba tendo acesso a muitas outras coisas que não necessariamente você precisa comprar com dinheiro, você está pagando com trabalho, né? Poderia ser mensurado através do dinheiro, mas não. Então talvez esse termo mude mesmo com o passar do tempo. Mas tinha uma época que você falava que a pessoa tinha que ter liberdade geográfica, lembra? Isso é na liberdade financeira. Eu definia assim. Na verdade, não é liberdade financeira, é liberdade como um todo. Como assim. um todo, Era questão de riqueza. Eu falava que você tinha que ter 5 coisas pra ser rico, né? Isso é só minha definição, não tá escrito em pedra, né? Quase. Mas faz sentido mesmo. Porque quando a gente fala de liberdade financeira, você tem grana pra caramba, mas o conceito é, será que você é livre de verdade? Sim. Você é livre do dinheiro, né? Sim. Exatamente. Eu peguei uma definição lá, uma parte do Taleb, outra que a gente pegou por nós mesmos, mas eu vi. Você tem que ter muito dinheiro. Segundo o Taleb, é dinheiro pra mandar o mundo a merda, que nem ele fala, né? O fazer o que der na telha, só que, né, exatamente, adaptado para as minhas palavras. Muito mais elegantes, diga-se de passagem. Mas é isso, é ter muito dinheiro, só como você falou.
A gente mesmo hoje conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são escravas de uma agenda montada por terceiros, por exemplo. Pra caramba e não tem Então ele falava isso, você tem que ser dono. Querem. Exato, você tem que ser dono da sua localização geográfica, tem que ser dono do seu tempo, tem que ter saúde, porque senão você não consegue aproveitar os outros. Eu vivi isso quando eu tive hernia de disco, eu já tinha bastante dinheiro, trabalhava sozinho, né? Não tinha nenhum sócio. Tem um ditado italiano que fala que quem tem sócio tem patrão, aí já tem que combinar as coisas, né? É diferente. Mas eu tava sem saúde, então eu tinha que ficar indo no médico várias vezes na semana, fisioterapia, pilates. Eu não era mais dono do meu tempo, da minha localização geográfica. E depois da saúde, não que esteja em ordem isso aqui, se tivesse em ordem talvez eu colocasse até saúde em primeiro lugar, relacionamentos. Porque eu não vou falar que é impossível, mas é muito mais difícil ser feliz sozinho, né? Afinal de contas, E nem tem sem graça. pessoas pra dividir as conquistas, não vai. Mas eu queria ver com vocês sobre essa questão de tentar atingir a liberdade ou independência financeira, não importa como. Qual que vocês acham que é o primeiro passo pensando nos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida. Pesado, né? Pesado. Não, o primeiro passo... Não, mas eu posso dizer, acho que o primeiro passo eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? Eu, como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né? Você que tá pressionado por isso. Eu tô pressionado. É que eu não tô porque a perto de gente você, nem fala, Malu. Você né? fica falando todo... A Malu é uma pressão. Tô pressionado. A Malu é uma pressão. Meu Deus, não põe a Malu na minha cabeça. Vou lá na casa A dele Malu fazer é ele comer uma direito. presença de pressão, Não é, eu né? fico pressionado. Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar. Isso Só que- é nítido, porque se você tá sempre falando disso, é Exato. porque você está incomodado, de fato. Só que isso é nítido, eu pensei, o que ela vai falar? é nítido isso. Falei, caraca. Porra, calma aí. Gente, Fiquei um pouco tensa. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, já faz um corte disso, Rael. É nítido. Precisa dar o título assim. Que sacanagem, eu sempre me Assim, existe uma reflexão recente que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida sem o incômodo, né? Porque imagina o que seria do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não se sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque é um aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece, né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição, ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, primeiro alguma coisa precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro porque a maioria das pessoas nem sabe o que é. A minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso. E algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sentir incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo. E